Amados queridos amigos, hoje vamos falar sobre fatos e princípios importantes do casamento. Venerado seja entre o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do Universo. Venerado seja o matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão levou consigo para além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Não existe pecado inerente ao comer e beber, casar-se ou dar-se em casamento. Era legal casar nos dias de Noé, assim como é hoje, contanto que aquilo que é legal seja conduzido de modo adequado e não levado a excessos pecaminosos. Lembre-se de que o lar da terra deve ser o símbolo e o preparo para o céu. Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. Assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas. Marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta união que os anjos de Deus louvam. O casamento, união vitalícia, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance e difícil é despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma senão a mão da morte deve desatar. Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Tanto o homem como a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver um ao lado do outro, através de todas as dificuldades da vida, enquanto ambos viverem. Aqueles que professam ser cristãos devem ingressar na relação matrimonial antes que o assunto tenha, com a oração, sido cuidadosamente considerado de um elevado ponto de vista, para ver se Deus pode ser glorificado pela união. Devem então os pretendentes considerar devidamente os resultados de cada privilégio da relação matrimonial. E o princípio santificado deve ser a base de todas as ações. Estudem cuidadosamente para ver se sua vida matrimonial há de ser feliz ou desarmoniosa e infeliz. Façam as perguntas: esta união me ajudará na escalada para o céu? Aumentará meu amor a Deus? E aumentará minha esfera de utilidade nesta vida? Se estas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossigam no temor de Deus. Aquele que está a ponto de desposar uma moça deve parar para considerar com franqueza por que está dando tal passo. Será a esposa sua ajudadora, sua companheira, sua igual, ou a tratará ele de tal forma que ela não consiga fazer coisa alguma para a glória de Deus? Ele se aventurará a dar rédeas soltas às suas paixões, vendo até que ponto é capaz de sobrecarregar a esposa sem extinguir-lhe a vida, ou considerará
ele o significado das palavras: tudo o que fizerem em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus. Antes de assumir as responsabilidades que o casamento envolve, devem os jovens ter na vida prática uma experiência que os prepare para os deveres e encargo do mesmo. Casamentos precoces não convém. Relação tão importante como seja a do casamento é tão vasta em seus resultados, não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo, e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. As palavras de Cristo devem ser sempre mantidas na mente, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Hoje observamos a mesma obsessão no tocante ao casamento. Jovens e mesmo homens e mulheres que devem ser sábios e possuir discernimento agem no tocante a esta questão como que enfeitiçados. Parecem que um poder satânico se apodera deles. O assunto todo absorvente é o namoro e o casamento. São constituídos casamentos os mais imprudentes. Deus não é consultado. Sentimentos, desejos e paixões humanos fazem desaparecer tudo o mais diante deles, até que a sorte esteja lançada. Indescritível miséria é o resultado de tal estado de coisas, e Deus é desonrado. O leito conjugal não é santificado ou santo. Porventura, não ocorrerá uma decidida mudança no tocante a este importante assunto? A esposa de Ló foi mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu no sentido de separar de Abraão o seu marido. Se não fosse por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus. A influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade tê-los iam levado a apostatar de Deus. Não fora a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações.